seja glorificado. Vamos ler 127 de Salmo. Eu vou ler o primeiro, os irmãos o segundo, e assim até o verso de número 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém? Podeis assentar, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Este salmo, irmão, Salmo 127, fala de segurança, né? De filhos, fecundidade, ou seja, de uma família que se multiplica, né? Glória a Deus. Isso são ordenanças do Senhor nosso Deus. E eu quero me basear, eu quero me pegar aqui hoje a respeito do verso de número 3, que os filhos são heranças do Senhor. Filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, seu galardão. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, baseando dentro deste versículo, que é maravilhosíssimo, né? E algo que Deus deixou essa incumbência ao homem e à mulher, ao casal, de crescer e multiplicar. Ou seja, aquilo que era 2 passa a ser 3, 4, 5, 6 e assim por diante, né? No meu caso, chegamos até 6, por enquanto. Aí aumentou, foi para 7, porque agora eu não posso deixar de contar também com a minha nora. E depois da minha nora, com certeza meu filho que já casou vai ter outros, ou seja, vai sair uma outra geração ali. Então, dos 4 filhos que nós obtemos, pode sair aí 4 gerações, 4 tipos de pessoas, aonde são a herança do Senhor. Ou seja, eu e minha esposa já cumprimos nosso papel com este mandato de Deus, do Gênesis. Nós multiplicamos aquilo que era 2, se tornou 6, né? E agora saiu 1, e desse 1 agora vai se multiplicar também. E como nós somos uma geração que servimos a Deus, irmãos, nós temos que tomar o máximo de cuidado com aquilo que vamos gerar, com a herança. Louvado seja o nome do Senhor. Com esta herança, nós precisamos ter o máximo de cuidado, porque nós vivemos no mundo, e a Bíblia diz também que o mundo jaz no maligno. A salvação é somente em Cristo, a bênção está sobre Cristo, e a nossa vida é estar conectado ao reino de Deus. Precisamos estar conectados ao reino. Glória a Deus. Uma outra hora nós vamos falar sobre isso. Isso é muito importante, falar sobre o reino de Deus, porque os irmãos vão ver que a Bíblia vai dizer que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. O reino de Deus, ele é justiça,
Ele é paz e Ele é alegria no Espírito Santo. Isso é reino de Deus, não é comida nem bebida. O reino de Deus, irmão, não é igreja, mas a igreja faz parte do reino. A igreja não é o reino, porque o reino de Deus, ele é espiritual, ele é invisível. E hoje ele está em mim, ele está em você, ele está espalhado entre muitos. Então ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e gozo no Espírito. Uma hora nós vamos falar sobre isso, que é muito importante, porque tem muitas pessoas que se apegam demais à igreja. Não que nós não devemos estar na igreja, não é isso que eu quero dizer, mas tem pessoas que chegam até mesmo a idolatrar a igreja. A minha igreja, lá sim, lá, pera lá, irmão. Existe a igreja física, mas também existe a igreja espiritual, que é a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus, ela não está estabelecida em 4 paredes, ela é espiritual e ela faz parte do reino. Então tem pessoas que precisam aprender essas coisas, em nome de Jesus. Bom, mas o nosso assunto hoje aqui são filhos. A nossa herança, meu irmão. Glória a Deus. Como eu sempre tenho falado, irmão, a gente tem que ter o máximo de cuidado, porque não adianta eu ser um cristão e perder a minha família, perder os meus filhos para o mundo, para o inimigo das nossas almas. Então eu tenho que tomar cuidado. Deus amou todos. Como está lá em João capítulo 3, 3,16 a seguir. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo, olha aí. Ele amou o mundo. E quando fala de mundo, lá em João, não está se referindo a mundo físico, a mundo terra. Lá a palavra mundo, do original, quer dizer pessoas, vidas, almas. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Até esse dia mesmo eu estava falando para o irmão sobre este versículo, e o irmão dizia assim que tem certas coisas que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança ou no Velho Testamento, como diz o irmão, não tem assim tanta necessidade como a salvação em Jesus Cristo. Eu falei, não, irmão, tudo na Bíblia para nós é proveitoso. E todo cristão, irmão, todo cristão na terra, ele tem que saber quem é Deus, saber muito bem quem é o Senhor nosso Deus. Não adianta, eu sou salvo por Jesus Cristo é tudo para mim, mas se a pessoa não conhecer a Deus, ele não tem temor, fica uma pessoa sem temor. Eu costumo dizer que hoje, no tempo que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas que têm empatia pelo Evangelho. Mas o que é isso, pastor? Pessoas que gostam, pessoas que acham bonito, pessoas que estão na igreja porque ela acha bonito o jeito de ser, o Jesus que salvou, o jeito que os irmãos andam, o jeito que é o comportamento. Ele tem uma empatia por aquilo ali, então ele aceita e gosta daquilo ali, quer viver aquilo ali. Mas, irmãos, nós temos que primeiramente saber quem é Deus, quem é o nosso Deus. Por quê? Como o próprio texto que nós acabamos de ler, João 3,16, porque, olha onde que começa, porque Deus, começa com quem? Deus. Por que Jesus nos salvou? Porque o Pai mandou, foi o Pai que mandou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aí Ele entrega o seu Filho. Então a pessoa tem que saber o que está por trás disso, não porque Jesus é maravilhoso, porque Jesus é bom, porque Jesus é tremendo, lógico que é, com certeza Jesus é tudo isso aí, mas o porquê que Jesus veio, quem o enviou, por que o Pai agradou com esse Filho? As pessoas têm que saber, precisa ter uma conexão sobre o que é Deus, quem é Deus, quais são os propósitos de Deus, para ela ter mais temor, irmão.
Senão muitas pessoas não aprendem a ter temor a Deus. Glória a Deus. Então o versículo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Olha aí. Glória a Deus. Essa é a nossa mensagem. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, queridos, os nossos filhos, a nossa herança, nós temos que ensiná-lo. Como diz Provérbios 22:6, instruir o menino, ou ensinar o menino no caminho que deve andar. Como diz o versículo lá, põe para nós aí, Provérbios 22:6. Instrui, ou ensina, ou corrige o menino no caminho que deve andar. Isso é uma instrução nossa. Nós precisamos passar isso para os nossos filhos. O caminho que ele deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Então é algo que a gente precisa instruir, ensinar. Não é só fazer. Eu vou fazer, eu faço, mas é o que você faz. E instrui a sua família, instrui os seus filhos, instrui a sua criança no caminho, junto com ele, que ele deve andar. Ele tem que ter essa instrução. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes na escola bíblica a gente está vendo aqui o filho do nosso irmão André, né? O nosso irmão José, e ele contando as histórias. Isso é tão importante, irmãos. E eu fico feliz por ele gravar as histórias bíblicas, né? Contando as histórias do que acontece. Isso é muito bom, irmão, é ótimo, é excelente. Porque ele não vai esquecer, irmão, é uma coisa que não vai esquecer. Por mais que o mundo, às vezes cruel, quando ele tiver a sua idade, que ele tomar o seu rumo e querer, por mais que, é lógico que eu não quero que isso aconteça, irmão André, mas suponhamos, irmãos, que de repente ele toma a sua idade e fala: pai, eu vou fazer tal coisa e tal, mas ele jamais vai esquecer, irmão, jamais. Se acontecer alguma coisa, opa, eu tenho que estar firme com Jesus, porque a mente dele já foi trabalhada, já foi ensinada. Então é o que nós temos que fazer. Criança, irmão, não se ajuda ela comprando presentes, ajudando ela, comprando as coisas, dando para ela, fazendo ela feliz. Não, se cuida é palavra do Senhor. Põe palavra na cabeça dele, na mente dele. Instrui o menino, não é vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Não é só vai para a igreja, é instruir. Quem é Deus? Quem é Jesus? Por que você faz isso? Por que nós oramos? Por que nós lemos a Bíblia? Instruir a criança, irmãos, que é o nosso dever, porque eles são a nossa herança, é a herança do Senhor. Agora, por que tudo isso é importante? Por que é importante? Vamos pegar dois exemplos bíblicos, para nós observar por que é importante instruir um menino. Hoje em dia, às vezes eu vejo os pais, eu até falo para minha esposa, hoje eu sou mais mole, presbítero Gilberto. Quando eu era mais novo, dirigir igreja, eu era mais duro, eu era um pouco mais rígido. E quando eu vi os irmãos fazendo as coisas, eu já corrigia na hora. Hoje eu estou ficando banana. Mas o Senhor tem me despertado. Hoje eu vejo as crianças, às vezes os pais, permite que as crianças trazem brinquedo para a igreja, comida para a igreja, tudo errado, irmãos. Isso não se faz. Se vamos para a igreja alugar, o que nós levamos para a igreja? Bíblia. Bíblia. Criança não deve se levar brinquedo. Aí o que acontece? A criança vai querer ficar brincando dentro da igreja. Aí o irmão que está ali querendo ouvir a palavra é que e o irmão fala: meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Às vezes ele não vai falar para nós, né? Mas ele vai ficar pensando.
Não traga nada diferente, irmão. Ah, o irmão comprou um negocinho diferente para a igreja. Que nem teve um dia aqui que teve uma febre de boneca. Falou, Senhor, ainda bem que eu estou manso, Jesus. Olha. Irmão, antigamente eu falava no meio do culto. Ô, irmão, não faça isso mais não, viu? Pega essa boneca aqui, irmão. Ó, vai guardar essa boneca aí, por favor. Mas a igreja, ó, você já tem que instruir o seu menino. A igreja não é lugar disso. Não, você vai levar nada para a igreja não. Da igreja nós vamos adorar a Deus. Nós vamos entregar nossa vida a Deus. Não adianta você pegar presente novo. Ai, comprei hoje, eu quero levar. Não. Aí chega lá e tem a outra criancinha que está lá e fica só de olho. Ai, daqui a pouco naquela vê o que. Daqui a pouco dá um rolo. Ixi, a criança do outro pegou o negócio lá. Mas por que você deixou ele levar? Então, instrui o menino. Já leva, já ensina ele, irmão, no comecinho. Já instrui ele. Para ele crescer sadio. E outro ponto, a criança, irmão, ela não pode te dominar. Você que domina ela. Aí, às vezes, você escuta o pai falar assim, rapaz, esse menino não tem jeito, eu não aguento com ele. Não sei mais o que eu vou fazer. Disciplina nele, irmão. Provérbios. Quem ensinou sobre disciplina à criança foi Salomão. E olha que Salomão teve uma renca. Salomão tinha filho que não acabava mais, irmão. E ele está falando sobre disciplina porque ele entende do assunto, Salomão. Tinha muitos filhos. E ele instruiu. Mas vamos pegar aqui 2 exemplos, voltando aqui na Bíblia, para os irmãos ver o porquê que eu estou falando isso, irmão. Por quê? Por que eu estou falando isso? É uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer aos irmãos. Pena que não tem todos aqui. Glória a Deus. Bom seria se todos pudessem estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 2 personagens, irmãos. Eu anotei aqui para mim não esquecer. Glória a Deus. Que um deles é Moisés. Moisés também que foi tipologia de Cristo. Moisés é uma tipologia de Jesus. A boa parte do que aconteceu com Moisés também aconteceu com Jesus Cristo. Moisés foi libertador, Jesus também. Moisés esteve no monte, Jesus também. Moisés orava, Jesus também. Moisés foi perseguido, Jesus também. São muitas coisas, mas uma das principais, que eu muito admiro, glória a Deus, nós vamos ler agora, que está lá no Gênesis, capítulo 3, verso de número 15. Aqui, irmãos, perdão, vou voltar um pouquinho no Gênesis capítulo 3, verso 15, porque aqui vai falar de Eva. De Eva, quando Deus vai expulsar ali, vai tirar Adão e Eva, só para nós ter uma base, mais ou menos. Lá no capítulo 13, versículo 15, quando lá está dizendo assim, ó, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá o calcanhar, a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. Então já começa por aqui, uma inimizade. De que está se referindo ali? De Satanás e a mulher. Por quê? Porque a mulher é a geradora. Ela que gera. É dela que saem as gerações. Tem um homem, mas um homem importante, importantíssimo. Só que sem a mulher, que é a geradora, o homem não faz nada. Tem que ter a mulher. E é dela que vai gerar. É dela que vai sair. Dela sai a semente, como está escrito lá. Ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre ti, ele está falando com o diabo, Satanás. E a mulher. E entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, os filhos do diabo e os filhos de Deus. E é aqui que a gente tem que prestar atenção. E começar a se preocupar com a nossa herança, irmãos. Não foi diferente no passado. Porque se o inimigo ele quer parar alguma coisa no futuro, ele tem que começar na onde? No passado. Ele começa no início, no princípio, de onde está surgindo. E o que vai acontecer lá na frente, irmão? Se as crianças forem dominadas agora, não tem mais pregação. Irmão, hoje é difícil consagrar pessoas.
É difícil hoje, presbítero Gilberto, separar obreiros para consagração. Porque a geração que está crescendo não tem interesse, irmãos. Nenhum. Missionários. Meu irmão. Tem vaga lá, ó. Tem vaga. Nosso departamento de missão. Mas cadê os missionários? Cadê os chamados por Deus? Então começa já ali. A inimizade. Ou seja, se eu quebrar uma geração aqui, eu não tenho pregadores no futuro, eu não tenho louvor, não tenho cantores, não tenho mais nada. Então essa é a meta que o inimigo tem, irmãos. É difícil lidar com as crianças? É difícil. Mas nós precisamos instruir. Glória a Deus. Porque a fase que nós temos a oportunidade é a fase da inocência. Enquanto a criança ela é vulnerável a todo tipo de pensamento. E aquilo que ela mais fixar é aquilo que ela vai ser. Se ela pender para o lado, como diz o texto de João, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas quando uma criança ela é instruída no caminho do Senhor, ela vai amar mais o caminho do Senhor. Agora, se ela ficar mais para o outro lado, irmão, olha, é difícil o resgate. E depois para a gente restaurar, tirar aquela pessoa dali. Então por isso que é bom instruir. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Bom, no tempo de Moisés, lá no Êxodo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lá em Êxodo, capítulo de número 1, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 1 de Êxodo, lá no verso 15 a seguir, vamos pôr na tela lá. Êxodo capítulo 1, verso 15 a seguir, vai dizer assim, ó. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudares no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, olha aí que bênção, e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras vinham a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Oh, glórias. Versículo 21. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas a todas as filhas guardarei com vida. Como ele viu que não ia ter jeito, então todas as crianças que nasceram ali, se for homem, vocês vão jogar tudo no rio. Ou seja, isso aí já é o diabo, irmão. Olha o inimigo trabalhando. Por quê? Porque segundo a história, ele também já tinha ouvido ali um murmúrio que ia nascer um libertador. Opa, então que esse camarada não veio, o que vamos fazer? Vamos matar todas as crianças, porque Moisés era uma delas. Então eu pego esse texto, irmão, para a gente poder refletir um pouquinho, porque o inimigo, irmão, ele não quer que da nossa geração saiam filhos pastores, presbíteros, diáconos, homens de Deus.
Então o que o inimigo faz hoje? Ele trabalha para que essas crianças não venham a ser ninguém no futuro. Não venha a ser nada. Porque o que o inimigo teme, o sangue de Jesus nas nossas vidas. E ele sabe que da nossa geração, por isso que fala aqui que nossos filhos são heranças do Senhor. Porque eles podem mudar a geração, como está no Salmo 128. Quem serão nossos filhos? Hoje às vezes é triste quando você vê um pai, um cristão, e ele diz, não, meu filho vai ser um atleta. Vai ganhar muito dinheiro jogando bola. Ô irmão, é triste. Porque tudo isso é passageiro. Tudo isso não vale de nada. E cadê os que vão pregar a palavra do Senhor? Cadê os adoradores? Quem que nós estamos gerando para o futuro? Então é preocupante, irmãos. Porque o inimigo ele não brinca. Ele aproveita que a astúcia já está no coração da criança. Está lá em Provérbios. Já está lá, a estultícia está no coração da criança. E o inimigo aproveita. Aproveita. E ele trabalha, irmão. Vagarosamente. Ó, uma das coisas que a gente não deve fazer é comprar brinquedinhos para os filhos que levam, encaminham ele para o mal. Às vezes a pessoa acha tão inocente, né? Um menininho tem um revolvinho. É inocente, é um brinquedinho. Não, não é não, irmão. Não é um brinquedo, não. A gente tem que tomar cuidado. Porque a gente já está instruindo para o caminho errado. Arminha de fogo, tal. Vamos brincar, tal, de ladrão, de bandido. Opa! Eu não vi isso, eu não sei se os irmãos já assistiram, eu já até citei aqui um filme chamado Nefários. Se os irmãos assistiram, os irmãos vão prestar muito bem atenção lá. O que o demônio fala lá? Como que ele instrui as crianças desde pequeno? E os pais acham que aquilo é uma brincadeira. Mas não é. Então observa aqui, irmão, que eles tinham que acabar com o quê? Com todas as crianças. Porque está nascendo aí um libertador. E Faraó já ficou com medo. Faraó já temeu. Não, vamos matar as crianças. Só que Deus tinha um projeto, né? Glória a Deus, ninguém tira o projeto do Senhor. Ninguém muda. Oh, glória a Deus. E ali a mãe de Moisés foi sábia. Deus instruiu ela. Ela foi sábia em conduzir o menino. E Deus estava tão no negócio, irmão, tão no negócio, que depois a filha de Faraó ainda colocou a própria mãe para cuidar da criança e ainda pagar um dinheirinho. Olha como que Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus preparou tudo certinho. E ela fez tudo certinho e ainda obteve vitória naquilo. 13 é o verso do 16. Vai dizer ali. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te. Perdão. Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Glória a Deus. E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Olha aí. Há de procurar o menino para o matar. Ou seja, lá no céu, ou seja, nos lugares celestiais, já tem um plano ali do inimigo. Para tirar a vida de Jesus. De Jesus. Acabar. Porque o que o inimigo não queria era que Jesus fosse para a cruz. Jamais. O inimigo não queria que Jesus fosse para a cruz. Jamais, senão ele estragaria todo o plano. Então ele já tentou tirar a vida de Cristo desde o início. Mas como o diabo não tem onisciência, não onipresença, ele não sabia nem por onde vinha. Ele foi saber depois. Mas ele não sabia. Então como ele não sabe, eu vou matar todo mundo. Vou fazer o quê? Vou tirar a vida de todas as crianças. Já que eu não sei quem vai ser, então eu vou tirar a vida. Porque Deus faz, irmão. Deus faz coisas maravilhosas. Glória a Deus. Deus é tremendo no que Ele faz. É maravilhoso. Glória a Deus. Versículo 14. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite
e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação de choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existia. Glória a Deus. Mas estava aí o plano arquitetado de Satanás. Só que Deus era maior. Quem está na nossa vida é bem maior do que o que está lá fora. Mas a vontade dele, irmão, é de fazer o quê? Para brecar, encerrar a carreira dos filhos. Porque ele sabe quem pode vir dali. Eu não sei, irmão, mas Deus pode fazer dos nossos filhos uma ferramenta extraordinária. Fazer coisas mais do que nós fizemos. Pregadores que vão além. Pessoas tementes a Deus. Deus pode levantar da nossa geração. Pessoas que vão pregar para muita gente ainda. A gente não sabe. Às vezes hoje nós estamos aqui pequenininho. Mas Deus pode estar levantando seu filho para ser alguém diferente lá fora. Para viajar os 4 cantos da terra, pregar aí aonde muitos não vão pregar. Nós não sabemos. Mas Deus sabe. Por isso que a palavra vai falar que é para a gente instruir, ensinar. Não tenha medo de ensinar, de instruir, de corrigir, disciplinar, se for necessário, irmãos. Mas que ele esteja firme nos caminhos do Senhor. Firme. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixa que nada venha, irmão, tirar aquilo que já está na mente da sua criança. No caminho que ele está aprendendo. Não deixa que o inimigo, e hoje, irmão, o inimigo tem muitas ferramentas. Muitas ferramentas. Eu não preciso nem ficar falando qual delas são, porque os irmãos já sabem muito bem. São muitas ferramentas hoje que distraem a juventude, distraem as crianças, e vão distraindo até que eles chegam numa certa idade, que aí ele toma por si próprio, porque ele já vai ser de maior, vai tomar as suas decisões, e aonde o pai não tem mais o que fazer. Nós vemos hoje quantas juventudes que estão espalhadas hoje na terra, irmão, caminhando por caminhos errados. E os pais hoje, onde está, ou às vezes não ligam, né? Não ligam. Então hoje é muito importante nós cuidar dos nossos filhos. Como o sábio Salomão deixou bem claro aqui em Provérbios, né? Coloca aí para nós Provérbios, vamos ler alguns provérbios, só para os irmãos verem. Mas não se assusta não, irmão. É a palavra, viu? Não é o pastor não, é a palavra de Deus. Mas vamos lá. Coloca aí para nós Provérbios capítulo 13, lá no versículo 24. Olha o que vai dizer aqui Salomão, neste provérbio. O que retém a sua vara, aborrece a seu filho. Mas o que ama, a seu tempo, o castiga. No caso ali é o corrija, ou castiga, ou instrui, ou disciplina. O que retém, ou seja, aquele que tira a vara. Aquele que tira a vara, porque às vezes tem dó. Não. Não precisa bater. Os vô, então, irmão, os vô é perigoso, viu? Porque os vô, olha, vô, deixar para vô cuidar é a mesma coisa que falar, tá aí, tá entregue. Vô não tem cuidado, não. Deixa o menininho, deixa ele. É criancinha. É das criancinhas que o inimigo gosta. Que ele começa a trabalhar aí, irmão. A injeçãozinha de Satanás é quando ele é criança. Porque quando ele é adulto, tem plena consciência, ele já fala, vai para lá, Satanás, está repreendido. Mas quando é criança, irmão, aí ele faz, ele bota até a mão no fogo. Então, quem retém a sua vara, aborrece a seu filho, ó. Aborrece. Mas não tinha que ser o contrário, né? Quem retém a sua vara, o seu filho fica alegre. Ele fica feliz. Eita, meu pai guardou a vara, hoje eu não vou apanhar.
Mas você vê que o versículo fala, o que retém a sua vara, aborrece a seu filho. Ou seja, isso é futuro. Você deixou de corrigir agora, mas depois você vai ver o que vai acontecer depois. Lá na frente. Você não corrigiu quando tinha que corrigir, mas é porque é pequenininho, é novinho ainda. Calma. Você não vai bater nele para você espancar, que a Bíblia também fala isso aí, senão você não alcança a alma dele. Aí você não alcança a alma dele. Vamos ler mais um provérbio. Capítulo 19, versículo 18. Tem muitos versículos, irmão. Olha lá. Ó. Castiga teu filho enquanto há esperança. Mas para o matar, não alcançará a tua alma. Então você tem que tomar cuidado. Não é bater para espancar, não, que isso aí também não vai resolver. É corrigir e ensinar. Ei, vou quebrar. Não adianta. Isso aí também não adianta. Tem que corrigir na hora certa, com temor a Deus, com disciplina. Correto. E o porquê? Porque às vezes tem pai que vai, ele junta. Ele vai juntando, né? O menino faz uma arte agora, eu te pego. Aí faz outra. Uma hora eu vou te pegar. Aí uma hora eu te pego. Aí quando ele vai querer pegar, ele vai querer pegar todas de uma vez. Aí não adianta, irmão. Aí você vai machucar mesmo. Aí a raiva vem, aí já fica com aquela ira que já... Não, corrija. Corrija. Aproveita enquanto ele é pequenininho, está no caminho que está do aprendizado. Mas não deixa de instruir. Disciplinar é instruir. A Bíblia diz que Deus corrige, Deus castiga aquele que Ele ama. Aquele que Ele ama. Isso é muito importante. Louvado seja Deus. Oh, glória. Aleluia. Provérbios 29, 17. Corrige teu filho, e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Olha aí, ó. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Está vendo? Envergonha a sua mãe. Provérbios 23, 13 e 14. Não deixe de disciplinar a criança. Se a castigares com a vara, não morrerá. Castigando-a com a vara, livrarás a sua alma do inferno. Olha aí. E quem está dizendo isso aqui é Salomão, irmão. Como eu já disse aqui, um homem que teve muitos filhos, sabia com quem estava lidando. Bora lá. Nosso escritor aos Efésios também, capítulo 6, verso 4. Aqui os pais têm que tomar cuidado, vigiar muito. Pais, não provoque seus filhos. Olha aí, ó. Não provoque, viu? Seus filhos a ira. Ou seja, fala que vai fazer tanta coisa ali, provocando, às vezes magoando, entristecendo. Então que você corrija na hora certa, no momento certo, com disciplina, na verdade, para que ele saiba quem tu és. Sou teu pai. E o pai corrige. O pai ama, mas ele corrige. Glória a Deus. Porque tem muitos pais que só falam um monte de coisa, que vai fazer coisas pesadas, que aborrece, irmão, o seu próprio filho. Glória a Deus. Então não aborrece, de jeito nenhum. Pais, não provoquem seus filhos a ira, mas criem-nos na disciplina e na instrução do Senhor. Lá, admoestando no Senhor, dando instruções no Senhor. Porque se o menino fazer algo de errado, você vai bater, dá-lhe uma chinelada nele, bate nele, mas não explica para ele por que ele apanhou. Por que ele fez isso. Por exemplo, vem na casa do Senhor, aí ele fez algo de errado lá na casa do Senhor, aí tu chega a chinela nele. Mas você não fala o porquê que ele fez, aonde que ele fez, explicando. Menino, meu filho, ali é a casa do Senhor, meu filho. Lá não é lugar para isso. Lá nós temos que ter temor, ter reverência. Olha o que você fez, né? Era o que eu sempre fazia, irmãos. Explicando para minhas crianças que na igreja é uma coisa, na nossa casa é outra, lá na escola é outra também. Sempre falando. Não é bater sem falar. Você pode até bater, mas explica por que você está batendo, senão ele não vai saber. Aí ele fala, daqui um dia ele fala, eu vou na igreja mais não. Porque toda vez que eu vou na igreja eu apanho. Então tem que saber o porquê. Por quê? Isso é importante.
Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 11, que o tempo já está mandando parar. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, né? Ninguém gosta. Até para quem disciplina e aquele que é o disciplinado. Não vai gostar da disciplina, porque é chato mesmo. Mas, irmão, de alegria no momento, mas de tristeza. Depois, porém, produz fruto de justiça, olha aí, ó, e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, de momento, é triste, é ruim, é chato, tanto para quem dá a disciplina e para quem recebe a disciplina. Só que depois, irmão, vai produzir. Quem está dizendo é a palavra, e a palavra, o irmão crê na palavra. Se o irmão crê na Bíblia, então o irmão segue ela. Fala, Senhor, está na tua palavra aqui, ó, e é na tua palavra que eu estou ensinando e corrigindo. Não é conforme o mundo faz. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá certo que educação, irmãos, ó. A educação, como sempre tem um velho ditado que diz que ela vem de casa. Lá de casa, a educação. Não é na igreja, não é lá na escola. Ah, mas meu filho está indo para a escola para aprender. Para aprender, não é para ser educado, é para aprender. A igreja é a mesma coisa. Eu vou levar meu filho lá para ele ser mais educado. Não, ele vai aprender as coisas de Deus. Se ele vai ser educado ou não, aí vai depender de você e de mim, que está ensinando ele. E o primeiro objetivo, não esqueça, que eu já falei no início, irmão. Do inimigo, ó. Do inimigo. Quem está a fim de tragar? É o inimigo. Quem quer tirar a paz dele? É o inimigo. Quem quer tirar o foco dele? É o inimigo. O mundão está aí. E o inimigo quer desviá-lo do caminho. Para o inimigo, irmão, as crianças que vão nascendo, se ele conseguir desviar boa parte delas, para não ser nada no evangelho, para ele é uma grande vantagem. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós somos pais. Somos uma geração santa. Para gerar santos. Gerar filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso que nós estamos aqui, irmão. É como diz o Salmo 128. Você lê lá, se não estiver falhando minha memória aqui, é o Salmo 128, Salmo da família. Glória a Deus. Colossenses, eu paro por aqui. Capítulo 3, verso 21. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Glória a Deus. Não irritem. Mas vai na bênção, irmão. Vai na paz do Senhor. Vai com Deus na disciplina do teu filho. Não faça a sua vontade. Peça a orientação do Senhor primeiro, para você orientar o seu filho depois. Não vá na tua brabeza, não vai no teu nervosismo, que não funciona, não dá certo. Não dá certo. Eu aprendi também com um certo pastor que uma vez contou um testemunho, que ele estava na casa de um irmão, que era um outro pastor amigo dele, e ele contando que teve essa experiência, pegou para ele, e eu, ouvindo isso, peguei para mim. Que o filho dele tinha aprontado, feito algo que desagrada a Deus e a família. E aí, o pastor não foi lá bater nele, o pastor falou com ele do que ele tinha feito. E começou a chorar. E ajoelhou ali no quarto. E foi orar a Deus. Senhor, este é o meu filho que o Senhor me deu. E ele cometeu isso e cometeu aquilo. E começou a chorar ali, irmão. Tem misericórdia da alma dele, tem misericórdia da filha. E o filho estava lá. E ele dizia a Deus. Daqui a pouco o filho entrou no quarto e foi pedir perdão para o pai dele e começou a orar junto com o pai dele. Ele falou, pai, me perdoa, eu errei, eu falhei. Não era assim que eu devia ter agido. E naquele momento o pai também pediu a misericórdia do Senhor, abraçou seu filho, chorou com ele ali. E falou, filho, meu filho, grandes são os planos do Senhor na tua vida. Não vá por esse caminho, que esse caminho não é o melhor caminho que você pensa. Mas vá pelo caminho da palavra do Senhor. Que o nosso Deus, ele tem o melhor para ti. E ali se reconciliaram e o irmão ficou aguardando ali, irmão, na sala de jantar. Esperando, e ele aprendeu com aquilo ali. Foi orar, chorou pelo filho dele.
E o Senhor deu vitória a ele. Então o que nós devemos fazer o mesmo, apresentar os filhos, né? Apresentar os nossos filhos, corrija com o tempo, na hora certa, irmão, no momento certo, sem ira, mas no temor do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para nós agradecer ao Senhor? Glória a Deus. Que Deus nos dê força, graça. Glória a Deus, para nós continuar instruindo, né? Os meus já estão ficando na flor da idade, né? Flor da idade não, já estão ficando já madurinho. Mas mesmo assim eu dou uma chacoalhada. Porque precisa, né? Precisa. Mas até hoje o Senhor nos deu vitória, irmãos. Ensinando a orar, ensinando a respeitar a palavra, ensinando a respeitar as pessoas, né? Ter bom caráter, ser uma ótima e excelente pessoa, não pegar nada de ninguém, não levar nada da casa de ninguém, porque senão o chicote estrala. Eu sou do tempo quando eu apanhava na escola, que o diretor ou a diretora chegava a ripa, chegava em casa, apanhava de novo. Ah, é? Ah, então tu vai apanhar. Agora, a nossa geração de hoje, irmão, tem muitos pais, e cristão, viu? Totalmente errado. Quando o diácono vai ali chamar a atenção do filho, por que está chamando a atenção do meu filho? Então, bora. Totalmente errado. Sem noção. Sem noção. E o cristão, ele tem que entender isso. Que o diácono, o cooperador, ele não tem birra da criança, não. Ele vai querer o melhor para a criança. Se a criança estiver fazendo errado, irmão, ele tem que corrigir, sim, senhor. Sim, senhor. E logo mais nós vamos ter reuniões, né, aproveitando que nós vamos ter mais diáconos, para tomar conta, irmão. Porque às vezes as crianças saem, vão para lá para o fundo. Agora tem ferramenta, tem escada, tem um monte de coisas perigosas. E às vezes a criança vai, e aí a mãe e o pai não ligam, aí o irmão vai chamar a atenção, aí o irmão fica brabo com o irmão que foi chamar a atenção. Ô, Jesus, tem misericórdia. Não pode, né, irmão? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando meu filho for chamado a atenção na igreja, aí eu ia chamar mais a atenção dele ainda. Aí eu ia catar nas orelhas dele mesmo. Rapaz, você obedece. Obedece. Em nome de Jesus. Não tem que ficar bicudinho ou brabinho porque o irmão está chamando a atenção. Não, irmão. Não faça isso, não. Não faça isso, porque você não vai deixar que a glória do Senhor venha se manifestar na vida dos vossos filhos. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus? Querido Pai, te agradeço por mais um dia estarmos na tua casa e glorificar teu nome, exaltar o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado grandiosamente. Por isso clamo eu a ti nesta hora, Senhor, que a tua mão forte, poderosa, esteja sobre a nossa vida, sobre as nossas crianças, Senhor, que estão aqui na tua casa. Ó Deus, ó Pai, o aprendizado a cada um deles, que aqui vão crescendo para ser geração eleita, um povo especial, zeloso de boas obras. Senhor, para isso nós estamos aqui, para instrução, corrigir, Senhor, e andar nos teus caminhos. Uma geração, ó Pai, que vai crescendo na tua graça, na unção do teu Espírito Santo, e o teu nome vai sendo exaltado, meu Rei. Por isso eu peço a tua bênção, Pai. Nos ajude a cada dia, e o teu nome seja glorificado, ó Pai. Assim nós te agradecemos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estender as mãos. O grande amor de Deus Pai, a graça redentora do Cristo bendito, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, e juntos podemos dizer, amém. Pronto, está terminado, irmão, em nome de Jesus. Cumprimente teu irmão com a paz do Senhor.